Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O programa aqui é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco chama-se o tema do dia, e nele você vai ter uma pequena explicação sobre o tema que será tratado na aula de hoje. No segundo bloco, eu responderei a perguntas de candidatos do Brasil inteiro sobre aquele tema escolhido. E o terceiro bloco, aí é que vem o X da questão, porque aí nós vamos resolver testes da OAB a respeito desse tema que foi escolhido. E você vai ter a oportunidade de conferir na prática se tudo aquilo que aprendeu na teoria foi de fato absorvido. O tema de hoje é muito interessante, tanto porque tem alta incidência nos concursos, quanto porque tem alta incidência na lida forense. Quer dizer, acontece muito no dia a dia. O tema faz parte dos crimes contra o patrimônio e nós selecionamos hoje 2 crimes, sendo eles roubo e extorsão. São 2 crimes que, além de caírem muito em concurso público, também são muito confundidos na vida prática, no dia a dia mesmo. Quer ver só uma coisa? Pense naquela situação mais tradicional, aquela em que o assaltante, apontando a arma em direção à vítima, pede a essa que lhe passe a bolsa. E ela passa. E aí? Será que isso é roubo ou será que isso é extorsão? Se caísse num concurso, você ia saber a solução? Isso já foi muito controverso na doutrina, mas hoje nós temos uma solução. Quer saber? Então fica com a gente e assista o próximo bloco, o tema do dia. Nelson Gria, talvez o maior penalista que esse país já conheceu, dizia que aquela situação que eu havia apresentado no bloco anterior era uma situação de extorsão. Eu havia dito, o assaltante pede que a vítima lhe entregue a bolsa e a vítima entrega. E aí Gria dizia, isso não é roubo, é extorsão. E por que ele dizia isso? Porque o roubo tem o verbo subtrair. E subtrair, em tese, é retirar. É tirar da tua mão, sem o seu consentimento. Ora, quando eu digo assim, passa a bolsa, por favor, se eu for uma assaltante educada, eu ainda acrescentarei o por favor, passa a bolsa, por favor, senão eu te mato. Bom, isso, para Gria, caracterizava extorsão. Não mais. Hoje em dia, qualquer concurso público e qualquer julgado do Brasil teria tipificado essa conduta como roubo. Embora a conduta seja subtrair, é subtrair mediante violência ou grave ameaça. Então é possível que no roubo, neutralizando a resistência da vítima por meio de grave ameaça, eu alcance a subtração. O por favor foi uma mera liberalidade da minha parte. O por favor foi mera delicadeza, porque nada me impedia de ter catado, de ter tirado a bolsa da sua mão sem pedir o por favor. O roubo é justamente isso. Subtrair mediante violência, grave ameaça ou qualquer outra forma que impeça a resistência da vítima, coisa móvel alheia. Então significa subtrair mediante violência, grave ameaça ou qualquer outra forma que impeça a resistência da vítima, a coisa móvel alheia. Você quer saber um caso interessante que já caiu em mais de um concurso público? E eu acho que deve ter acontecido na prática também, com toda certeza. Mas um caso que já caiu em mais de um concurso público e que deixa sempre os candidatos muito na dúvida. Você está lá, sentado no ônibus, numa viagem de ônibus, e ao seu lado está uma pessoa. Você se levanta, deixando a sua bolsa ali. Não recomendo.
temerário, imprudente deixar a bolsa ali do lado de um estranho no ônibus. Mas digamos que você tenha esquecido a sua bolsa. Acontece nas melhores famílias. Você foi até o toalete no fundo do ônibus e, portanto, deixou a sua bolsa ali. Então, aquele seu companheiro de viagem vai até o banheiro e consegue trancar você pelo lado de fora. Tranca a porta do banheiro e você ali, preso na porta do banheiro, ele consegue pegar a sua bolsa e desce do ônibus. Para na próxima parada ali, pede para o motorista para descer e desce do ônibus. Eu já perdi a conta de quantos candidatos caem nessa pegadinha. Porque vem, puxa vida, não teve violência, não teve grave ameaça, não há de ser roubo. Há e é. É roubo sim. Por quê? É roubo naquela modalidade que é chamada pela doutrina de violência imprópria. Eu usei de um meio que impossibilitou a resistência da vítima. A gente sempre pensa no exemplo de violência imprópria, naquela questão de drogar a vítima, ou de dar, né? Aliás, para os rapazes, é um exemplo marcante, importante, o exemplo clássico do Boa Noite Cinderela. Não é? Então você ali está na balada com seus amigos e acha que tirou a sorte grande porque vem aquele tremendo daquele avião, aquela loura ou morena, de acordo com a sua preferência, aquela mulher maravilhosa que ali está arrastando um bonde para você e você diz, nossa, hoje é meu dia de sorte. Ingenuidade a sua. Porque no momento em que vocês batem papo, ela coloca ali um poderoso sonífero na sua bebida e você então capota e quando acorda, onde estão os seus pertences? Se foram com a loira ou com a morena? Pois bem, a história clássica do Boa Noite Cinderela é roubo. Roubo realizado com violência imprópria, um meio que impossibilitou a defesa da vítima. Então a gente sempre pensa nesse exemplo mais clássico, nesse exemplo de drogar ou de embriagar a vítima ou de tomar a vítima, né? Nesse momento em que ela está nesse estado em que não tem capacidade de resistência. Mas, na verdade, o caso ali do ônibus é a mesma coisa. Eu não usei de violência, eu não toquei na pessoa, não dá para usar de violência sem tocar a pessoa. Eu não toquei a pessoa, mas eu tranquei a porta do banheiro e, portanto, impossibilitei a sua capacidade de resistência. É tudo roubo. Portanto, roubo é isso. É subtrair mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio que impossibilite a resistência da vítima, coisa alheia móvel. E a extorsão? O que é a extorsão? A extorsão é um crime que tem como verbo constranger. Então, o tipo da extorsão é constranger alguém a fazer, deixar de fazer ou permitir que se faça alguma coisa com o objetivo de obter indevida vantagem econômica. Eu constranjo você a alguma atitude ou omissão, querendo ganhar alguma coisa com isso. Muito bem. Então, a extorsão tem como conduta típica não o subtrair, mas o constranger. E esse constranger pode ser constranger a entregar. Então, voltemos ao exemplo de Hungria. Eu estou lá com a arma apontada para a vítima e digo, passe a bolsa. E aí? Estou subtraindo mediante ameaça ou estou constrangendo a vítima a me entregar a bolsa? É roubo ou é extorsão? Pois é, como eu disse, Hungria defendeu que era extorsão. Não obstante o seu brilhantismo, não obstante ele ser, a meu juízo, talvez o maior penalista que esse país já conheceu, nessa data máxima vênia, o mestre equivocou-se. Não há sentido em capitular essa conduta como extorsão. A extorsão, e isso cai à beça em concurso, a extorsão tem como primeira nota distintiva, é claro que a distinção, por assim dizer, abstrata é muito simples, você lê e toda a tipificação do roubo é muito diferente da extorsão, não há quem possa confundir. Mas a tipificação concreta, na hora de você olhar a situação concreta, você como delegado vai ter que fazer isso na hora de lavrar lá o BO, você como juiz, você como promotor, ou você como advogado, só espero você não como vítima, e muito menos como criminoso.
Aí espero que você não esteja nessa situação. Mas você, como operador do direito, olhando um caso concreto, como é que você vai tipificar? É roubo ou é extorsão? Tem um critério? Tem ou não tem? Tem. E o critério é muito simples. O critério é a imprescindibilidade do comportamento da vítima, da colaboração da vítima. Na extorsão, é imprescindível a colaboração da vítima. Na extorsão, eu não posso simplesmente tirar a coisa da mão da vítima, eu conto com a participação dela. Se eu tivesse que dar uma imagem, é claro que é apenas um dentre inúmeros exemplos que poderiam ser dados. Mas se eu tivesse que dar uma imagem da extorsão, seria certamente a imagem da chantagem. Então, imaginemos que eu tenho fotografias comprometedoras da sua pessoa nos carnavais de 1987, ali vestindo trajes sumários e constrangedores, tendo atitudes que certamente desabonariam a sua reputação na empresa na qual você trabalha hoje. Então eu te ligo e falo, olha, seguinte, se você não me pagar, não depositar tantos R$1.000 na minha conta, eu vou jogar todas essas imagens na internet, ou vou revelar o adultério que você comete para sua esposa, ou vou contar o crime que você cometeu. Ah, porque veja que a grave ameaça da extorsão pode ser a grave ameaça de um mal justo. Não é preciso que eu te ameace de um mal injusto. Eu posso, inclusive, te ameaçar de um mal justo. Essa ideia da chantagem, muitas vezes, envolve a ameaça de um mal justo. Eu estou ameaçando contar o crime que você cometeu para a polícia. Você lembra do caso do padre Júlio? Eu não estou aqui, de fato, fazendo juízo de valor. Eu estou só trabalhando com os fatos noticiados pela imprensa. O que foi noticiado, e quanto ao que é verdade, nós não temos aí atribuição para julgar. Mas o que foi noticiado é que ele supostamente, estava sendo extorquido. Porque o rapaz ali pedia dinheiro para não revelar atos pornográficos que ele cometia. Enfim, ou pedofilia, o que quer que seja. Então quer dizer que, eventualmente, o mal do qual ele estava sendo ameaçado era justo. Mas você não pode chantagear pessoas, você não pode tentar extrair daquilo vantagem indevida econômica. Esse é o problema. Eu sei que você cometeu um crime. Eu não posso dizer, olha, me dê R$10.000 que eu não revelo esse crime para a polícia. Né? Embora eu esteja te ameaçando de um mal justo, o mal é revelar um crime que você cometeu para a polícia, haverá extorsão. É bem a ideia da chantagem. Então nota que a chantagem é diferente do roubo, não é? Você intuitivamente, você que não fez direito, você que é de outra área, você que é estudante do primeiro ano, você percebe que são coisas diferentes? São coisas diferentes, né? Uma coisa é te fazer uma chantagem e eu preciso da tua colaboração. Uma chantagem, a pessoa pode falar, não, eu não vou pagar nada, eu assumo o risco, pode revelar. No roubo, não. No roubo é claro que eu posso falar, não, eu não vou dar minha bolsa. Eu posso falar, eu não recomendo, mas eu posso. Não vou dar minha bolsa. Mas se eu falar não vou dar minha bolsa, o que faz o assaltante? Ué, me dá um tiro e pega a bolsa. Então, quando o assaltante diz passe a bolsa, embora ele possa até pedir por favor, se ele for um assaltante muito educado, esse por favor é mera liberalidade dele. Porque o meu comportamento, a minha colaboração é desnecessária. Portanto, meus caros amigos, que aqui me assistem, a primeira e mais flagrante diferença prática entre roubo e extorsão é que no roubo a colaboração da vítima é desnecessária, é prescindível, é dispensável, enquanto que na extorsão a colaboração da vítima é imprescindível, ela é necessária. Eu não poderia simplesmente pegar da mão dela. Eu tenho que fazê-la colaborar. Claro, fazê-la colaborar de um jeito violento, mas eu tenho que fazê-la colaborar. Então, a primeira e grande pergunta é essa. Agora, voltemos ao roubo. Então, quer dizer que o roubo significa subtrair mediante violência ou grave ameaça. E nisso é que o roubo se distingue do furto, não é? O furto é subtrair, o roubo é subtrair mediante violência ou grave ameaça.
Acontece que existe uma segunda modalidade de roubo. E quando essa cai, muitas vezes é strike. Porque como ela é um pouco diferente daquilo que nós temos na cabeça como roubo, muitas vezes o candidato não identifica de imediato a tipificação correta. Eu estou falando do roubo chamado roubo impróprio. O roubo impróprio, na verdade, o melhor jeito de você entender essa coisa que é o roubo impróprio é um furto que deu errado. O roubo impróprio é a ideia, e cuidado, só aqui faço uma pequena advertência, cuidado para não confundir o roubo impróprio com o roubo cometido com violência imprópria. Ai, é muita impropriedade para uma cabeça só, né? Pois é, a nomenclatura é confusa mesmo, mas é isso. Roubo impróprio é uma coisa, a violência imprópria no crime de roubo é outra. Violência imprópria é aquilo que nós já explicamos. É aquela conduta que impede a resistência da vítima, mesmo que sem violência nem grave ameaça. Agora, voltando ao roubo impróprio, propriamente dito. O que é o roubo impróprio? O roubo impróprio é a situação em que primeiro eu subtraio, sem violência nem grave ameaça, e depois que está a coisa devidamente subtraída comigo, para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime, eu exerço a violência. Então, primeiro eu subtraio sem violência, porque se eu já subtraí com violência, eu já tenho roubo, né, meu amigo, desde o começo. Não, eu subtraio sem violência. E depois, para assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime, eu exerço a violência. Então, imaginemos que... Voltemos ao exemplo do ônibus. Você está lá no ônibus, você saiu do banheiro, você não foi trancado no banheiro, com a graça de Deus, até porque deve ser uma coisa claustrofóbica ficar trancado no banheiro do ônibus, você não foi trancado. O sujeito, o gatuno que estava sentado ao seu lado, ele é mais um aproveitador do que um grande criminoso. Então, ele, na verdade, ele viu que você foi no banheiro, deixou a bolsa, e aí ele vê que o ônibus dá uma paradinha e resolve sair com a sua bolsa. Está lá ele saindo com a sua bolsa. Furto, 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 furto. Aí você sai do banheiro. Você sai do banheiro e fala, ei, peraí, pega esse cara com a minha bolsa. E aí o motorista tenta segurar o cara que está saindo com a sua bolsa. Aí ele vai lá, mete um soco. Isso não foi bem um soco, né? Foi mais, sei lá, uma bofetada. Mas ele mete um soco na cara do motorista e sai correndo com a bolsa do ônibus. Entendeu? Era um furto e virou um roubo, chamado roubo impróprio. Primeiro eu subtraio, depois violência. No roubo próprio, primeiro violência e depois eu subtraio. Ou primeiro ameaça e depois eu subtraio. Portanto, qual a diferença entre eles? A diferença é a ordem dos fatores. No roubo impróprio, ou vamos começar pelo próprio para não dar bagunça, no roubo próprio, primeiro eu exerço a violência e mediante a violência ou grave ameaça é que eu subtraio. Enquanto que no roubo impróprio, eu primeiro subtraio e depois de subtrair da coisa para assegurar que a coisa fique comigo ou para assegurar que ninguém me prenda, eu exerço a violência. Roubo impróprio. Muito bom. Extorsão não tem, né? Não tem uma extorsão imprópria, não existe. Bem, outra semelhança entre roubo e extorsão, então o roubo tem a modalidade própria ou imprópria, a extorsão não, extorsão, extorsão e pronto. Outra semelhança são algumas causas de aumento de pena e qualificadoras. Tanto o roubo quanto a extorsão, tanto um quanto o outro, apresentarão uma forma qualificada, ou seja, uma pena maior, se resultar lesão grave ou morte. Então, tanto no roubo, o roubo não é um crime cometido com violência? Sim. A extorsão também não é um crime cometido com violência ou grave ameaça? Sim. Então, tanto o roubo quanto a extorsão são cometidos com violência ou grave ameaça. Se da violência, da grave ameaça não, mas se da violência, tanto no roubo quanto na extorsão, se da violência resultar lesão grave ou morte, haverá uma forma qualificada. Então, a extorsão, da qual resulta lesão grave ou morte, é qualificada. O roubo, do qual resulta lesão grave ou morte, é roubo qualificado. E a questão é que o roubo qualificado recebe um nome. O roubo qualificado pela morte, né? O roubo qualificado pela morte recebe um nome. E esse nome é famoso, é o tal do
latrocínio. Então, o que é o latrocínio? Afinal de contas, latrocínio, esse nome aí que você vê na mídia, você vê nos jornais, à torta e à direito, é o roubo qualificado pela morte. Extorsão qualificada pela morte também é um crime grave, mas acabou não tendo nenhum nome de batismo, né? Chama extorsão qualificada pela morte. O roubo qualificado pela morte chama-se latrocínio. E aí, só para desfazer uma confusão, porque muitos professores, ou a pessoa às vezes ouviu cantar o galo e não sabe direito aonde, muita gente tem a ideia de que o latrocínio é um roubo seguido de morte. Mas não é exatamente isso. O latrocínio é o roubo qualificado pela morte. Ou seja, essa morte é a morte que decorre da violência. E essa violência pode ter vindo antes, como no roubo próprio, ou pode ter vindo depois, como no roubo impróprio. Não faz diferença. Latrocínio, roubo qualificado pela morte, quando da violência inerente ao roubo à morte. E o latrocínio é também campeão de pergunta de concurso público. Os concursos adoram o bendito latrocínio. Então, nós vimos as diferenças entre o tipo do roubo próprio e impróprio e da extorsão. Nós vimos a qualificadora do roubo e da extorsão, é a mesma. E a última coisa que eu acho importante aqui destacar, porque essa chove, cai, despenca em prova, é o aumento de pena pelo emprego de arma. Tanto o roubo quanto a extorsão. Tanto o roubo quanto a extorsão terão uma pena aumentada, que pode ser aumentada até a metade, se forem cometidos com emprego de arma. Existem outras causas de aumento de pena, mas essa é, sem dúvida alguma, a que mais cai em prova, a que mais é pedida, e eu diria até a mais frequente na vida prática, né? Porque hoje em dia é muito difícil você roubar alguém no grito, embora seja até possível. E quando se fala de arma, se quer dizer qualquer tipo de arma, não é só arma de fogo. E isso também é uma confusão que alguns candidatos fazem. A arma que aumenta a pena do roubo e da extorsão é qualquer arma, tanto a arma branca, aquela arma que é a chamada arma imprópria. O que é a arma imprópria? Ai, quanta coisa imprópria na aula de hoje, hein, credo? Mas a arma imprópria, o que é a arma imprópria? A arma imprópria é aquela que não foi criada, não foi produzida para servir para ataque ou defesa. Por exemplo, se eu pegar este artefato aqui, este banco, e eu posso agredir alguém com ele, ele vira uma arma. Qualquer coisa potencialmente pode virar uma arma se eu resolver agredir você com essa coisa. Então, se eu resolver assaltar usando um banco, é certo que não vai ser muito prático, mas se eu resolver assaltar ameaçando ou batendo na vítima com uma banqueta, esse roubo terá aumento de pena pelo emprego de arma. Arma própria, arma imprópria, arma branca, arma de fogo, vale tudo para aumentar a pena do roubo. Muito bom, então quer dizer que nesse tempinho aqui a gente já falou uma porção de coisas a respeito do tema do dia. E é claro que essa porção de coisas só pode ter te deixado cheio de dúvidas. E se você ficou cheio de dúvidas sobre roubo e extorsão, então nada melhor do que mandar um e-mail para a gente. O e-mail, você já sabe, é provafinal@lfg.com.br. Então, você se lembra que o nosso e-mail é aquele provafinal@lfg.com.br. Enquanto o teu e-mail não chega, nós vamos passar para o próximo bloco, que é aquele chamado Pergunte ao Professor. Até lá! Pergunte ao professor. Pergunte você também ao professor. Você já sabe o nosso e-mail, é provafinal@lfg.com.br. Pergunte, interaja, tire a sua dúvida, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para esclarecer, para ajudar, para melhorar, para te acompanhar nessa tua travessia acadêmica. E vamos ver então as perguntas dos colegas a respeito de roubo e extorsão. Quais serão? Professora Patrícia, por que se diz que o crime de roubo impróprio não admite tentativa?
Muito bom. A pergunta da candidata já parte de um nível ótimo de excelência, porque ela sabe o que é o roubo impróprio, e você também sabe, e ela também sabe que o roubo impróprio não admite tentativa. Mas por quê? Bom, por que o roubo impróprio não admite tentativa? É uma pergunta muito mais fácil de esclarecer se você lembra do meu exemplo de roubo impróprio. Você lembra? Como é que era a situação? O agente tira a coisa e depois ele exerce a violência para ficar com a coisa. Significa que eu não posso parar no meio do caminho. Ou melhor, até posso, mas aí não é roubo. Acompanhe o meu raciocínio. Eu tirei a coisa. Só tem duas saídas a partir daí. Ou eu tirei a coisa e exerci a violência, e eu tenho um roubo impróprio consumado, ou eu tirei a coisa e não exerci a violência, tirei a coisa e fui impedido de exercer a violência. Mas aí eu já tirei a coisa sem violência. E isso é furto. Você entendeu? Quer dizer que o roubo impróprio não é compatível com a tentativa, porque não tem como parar no meio da execução. Ou eu subtraí e exerci a violência, e eu tenho o roubo impróprio consumado, ou eu subtraí e não exerci a violência, e aí eu tenho um furto. Eu, pessoalmente, acho que não é bem assim. Eu e mais uma meia dúzia de 2 ou 3. Fragoso, por exemplo, só para me colocar aqui em boa companhia, né, com um grande penalista. Já citamos hoje Hungria, cito então mestre Heleno Cláudio Fragoso. Fragoso, por exemplo, defende que seria sim possível tentativa de roubo impróprio. E ele dá um exemplo que eu acho inquestionável. Ele diz o seguinte: se eu estou subtraí a coisa, e no momento de tentar exercer a violência eu sou impedida por motivos alheios à minha vontade, ora, por que não reconhecer uma tentativa de roubo impróprio? Estou com Fragoso e não abro. Acho que daria perfeitamente para entender pela possibilidade de uma tentativa de roubo impróprio. Matou sozinha, ou pelo menos quase. Os concursos não me acompanham. E como que vale para você agora é a posição que vai ser majoritária no concurso. O que você vai assinalar, como bem disse a colega, é que o roubo impróprio não admite tentativa. Mas atenção, não é tentativa de roubo impróprio e não é roubo impróprio de forma alguma a seguinte situação. Eu tento, presta atenção nisso, porque isso é muito importante e isso pega candidato a dar com pau. Eu tento subtrair, não consigo. O gatuno estava lá quase que tirando a tua bolsa, mas ele não conseguiu. E no momento em que te viu, ele saiu correndo, sem bolsa nem nada. Saiu correndo e socou o motorista para conseguir fugir do ônibus. Ele nem conseguiu a subtração, saiu correndo e socou o motorista. Isso não é roubo impróprio, nem tentado, nem consumado. Isso é furto. Isso, na verdade, é tentativa de furto aliada com lesão corporal. Só há roubo impróprio se eu, de fato, tiver conseguido subtrair. Subtrair é a premissa. Eu tenho que ter conseguido subtrair. Ou eu consegui subtrair e violência, roubo impróprio consumado, ou eu consegui subtrair não violência, furto consumado e só. Mas não há roubo impróprio quando eu nem consigo subtrair e só exerço a violência para fugir. Não há. Quando eu nem consigo subtrair e só exerço a violência para fugir, é tentativa de furto em concurso com lesão corporal ou homicídio. Sempre. Então, lembra disso, porque isso é uma pegadinha feroz que faz a gente perder uma questão fácil e que já estava no bolso. Tudo bem? Então, parabéns à colega que me deu a oportunidade de falar sobre isso com você. E vamos ver se a próxima pergunta é tão boa quanto essa. Vamos lá. Professora, o uso de arma de brinquedo pode aumentar a pena do crime de roubo? Eu pedi, né?
Eu pedi para vir uma pergunta que nem essa, na hora em que eu falei que qualquer arma, própria, imprópria, branca, de fogo, aumenta a pena do roubo. De fato, eu, como se diz no esporte, levantei a bola esperando a cortada. E veio. E que cortada! Essa é a pergunta que não quer calar. E o roubo com arma de brinquedo? A arma de brinquedo aumenta a pena do roubo? Primeira questão que eu acho que tem que ser bem pontuada. O fato do roubo ser praticado com arma de brinquedo não retira a tipificação de roubo. Não torna a conduta um furto. Afinal de contas, o roubo pode ser cometido mediante violência ou grave ameaça. E arma de brinquedo é perfeitamente idônea para ameaçar. Você não fica com medo de uma arma de brinquedo? Eu fico, até porque eu não sei que é de brinquedo. Até porque eu não vou ficar olhando para a arma do assaltante na hora do assalto. Não recomendo. Então, portanto, eu não sei que a arma de brinquedo, é claro que eu fico com medo. Portanto, roubo com arma de brinquedo não é crime impossível, hein? Pelo amor de Deus. Não é crime impossível e não é furto. Tentar matar alguém com disparo de arma de fogo, com arma de brinquedo, é impossível. Roubar não é impossível nem aqui nem na China. É bem possível, bem provável e pode acontecer. Então não é nem crime impossível e nem muito menos furto. Agora, outra questão é saber se é um roubo com pena aumentada ou roubo sem pena aumentada. E é isso que o candidato aqui perguntou. Bem, como basicamente tudo no meio jurídico, aqui nós também temos duas posições. Primeira, aquela mais severa e majoritária. Antigamente era a majoritária, tanto é que havia inclusive entendimento simulado a respeito dela. Primeira, e a que era antigamente majoritária, mais severa. Aumenta a pena sim. Porque o que é determinante na arma de brinquedo, ou melhor, o que é determinante na arma em geral, não é o seu potencial lesivo, mas é o seu potencial intimidatório. E potencial intimidatório, a arma de brinquedo tem. O problema não é se ela dispara ou não dispara. O problema é que a vítima se sente mais fragilizada, mais acuada e com mais medo quando ela é assaltada com uma arma de brinquedo e não sabe, óbvio que é de brinquedo. Então, a primeira corrente mais rigorosa, mais severa, diz que sim, que deveria aumentar a pena, mesmo que a arma fosse de brinquedo. Mas tudo mudou, porque aquele entendimento simulado, a súmula que previa o aumento de pena quanto à arma de brinquedo, foi cancelada. Então, veja bem, nem a súmula era vinculante, nem o seu cancelamento é vinculante. Mas se isso cai numa prova, esse entendimento que eu vou dizer agora é vinculante, porque é ele que vai ser cobrado. E o entendimento é de que não aumenta-se a pena quando o emprego é de arma de brinquedo. E por quê? A arma de brinquedo não tem potencial lesivo. Eu sei que eu, como vítima, não vou saber se a arma é de brinquedo ou é de verdade. Mas assim, pensando hipoteticamente, se fosse para escolher, o que você preferia? Você preferiria ser assaltado com uma arma de verdade ou com uma arma de brinquedo? É claro que você preferiria não ser assaltado de forma alguma, mas se tivesse que escolher, era preferível ser assaltado com uma arma de verdade, que o dedo ali do cidadão pode escorregar num vacilo, num tropeço, num nervosismo e te matar à toa? Ou com uma arma de brinquedo, que dá medo, mas não tem perigo algum? A questão não é se você sabia ou não sabia, se sentiu medo ou não. O medo é inerente ao roubo. Se não tiver medo, não é roubo, é furto. Então o medo é inerente ao roubo. Não é ele o que justifica o aumento de pena da arma. O que justifica o aumento de pena da arma é o aspecto objetivo da maior exposição da vida a perigo. E isso, com a arma de brinquedo, não existe. Portanto, esclarecendo aqui a brilhante, excelente pergunta do candidato, a arma de brinquedo não aumenta a pena do crime de roubo. É o que você vai responder se isso cair num concurso público agora. É jurisprudência, tudo pode mudar,
mas por enquanto é isso. Próxima pergunta. Professora Patrícia, quando se consuma o crime de latrocínio? Puxa vida, hein? Outra pergunta de nível excelente, porque essa questão da consumação do latrocínio, em primeiro lugar, é uma grande controvérsia doutrinária, tem basicamente 118 mil correntes que tentam resolver essa questão. E é uma questão boa para concurso, porque não segue o bom senso. Isso é o que eu chamo de uma legítima pegadinha. É uma questão que o aluno que resolve pelo bom senso geralmente erra. Porque o bom senso diz o seguinte: poxa vida, se o latrocínio é um crime contra o patrimônio, o que deve determinar o seu momento consumativo é o que aconteceu com o patrimônio. Portanto, é o que aconteceu com a subtração. O latrocínio se consuma quando eu de fato conseguir a subtração. Erro quem pensou assim. Depois de um intenso debate jurisprudencial, que não aqui convém aqui reproduzir, não temos nem tempo e nem a intenção de reproduzir esse intenso debate jurisprudencial, foi editada uma súmula, essa sim em plena vigência, que é a súmula 610 do STF. E essa súmula 610 do STF dá conta de que haverá latrocínio quando a morte estiver consumada. Prestou atenção? Haverá latrocínio quando a morte estiver consumada, independentemente do que acontecer com a subtração. Olha que coisa maluca. Se eu, por exemplo, para praticar um roubo, atiro na pessoa com a intenção de matá-la, a pessoa não morre, mas eu consigo pegar o relógio e vou embora com o relógio dela? Houve latrocínio tentado. Houve apenas uma tentativa de latrocínio, porque a morte ficou na esfera tentada. A morte não se consumou. Por outro lado, o inverso é verdadeiro. Se eu quero roubar a pessoa, quero matá-la para roubá-la, então eu atiro nela e ela morre. Mas no momento em que eu estou ali recolhendo os bens, chega a polícia e eu saio em disparada sem levar nada, nada na dica de nada. Haverá latrocínio consumado, porque afinal de contas a morte se consumou. Não tem muita lógica, né? Por isso que é pegadinha. Justamente porque não tem muita lógica. Então o examinador, que é geralmente alguém que quer medir quem ouviu de orelhada e quem estudou profundamente a matéria, ele adora essa pergunta, adora, é veterano. Difícil passar muito tempo sem cair essa pergunta sobre a consumação do latrocínio, porque quem responde meio no vai da valsa, erra. E quem tem conhecimento técnico, acerta. Se foi o seu caso, meus parabéns. Se não, você aprendeu e não vai errar nunca mais. Vamos ver qual que é a nossa próxima pergunta? Professora Patrícia, no crime de extorsão, é necessário que haja o recebimento da vantagem para a consumação? Bom, outra pergunta clássica. Aliás, olha, esses dois crimes não foi à toa que eu os escolhi, né? Eu não ia escolher uma coisa que não caísse nunca só para o meu prazer individual. É claro que eu escolhi já sabendo que isso tudo cai. E cai mesmo. Tem que ter vantagem devida ou não? Eu tenho que receber a vantagem devida num crime de extorsão? O crime de extorsão é material ou é formal? É outro jeito de fazer a mesma pergunta, percebeu? Ele depende de resultado ou ele se consuma com a mera conduta independentemente do resultado previsto? A resposta ao colega é que o crime de extorsão é um crime formal. Ele não precisa da obtenção da vantagem. Ele se consuma independentemente da obtenção da vantagem. Veja que o verbo não é obter vantagem. O verbo é constranger. Constranger com o fim de obter vantagem. Mas é constranger, não obter a vantagem. Constranger com o fim de obter vantagem. Mas o verbo é constranger. E, portanto, ele se consuma
com o constrangimento. Então, a resposta que é o colega é que não é preciso. Não é preciso da obtenção da vantagem para que o crime de extorsão se consume. Então, chegamos à nossa última pergunta. Vamos ver o que sai. Professora Patrícia, como é tipificado o sequestro relâmpago? Bem, a gente só podia fechar essa seleção maravilhosa de perguntas de altíssimo nível com uma pergunta moderna. Sequestro relâmpago. Você consegue visualizar, né, o que é o sequestro relâmpago? É aquela situação, vou dizer aqui o mais costumeira, né, como é que costumeiramente acontece. Eu espero que ninguém tenha passado por isso, sinceramente. Eu passei. Posso te garantir que não foi uma coisa agradável. E foi uma coisa, além de muito amedrontadora, quando eu sofri um sequestro relâmpago, foi uma coisa perturbadora também para o rapaz que estava ali me sequestrando. Ele me levou para dar uma volta porque queria que eu dissesse a senha do meu cartão. Eu era mocinha, eu tinha acabado de ganhar o meu cartão. E estava namorando no portão de casa. Olha que hábito perigoso. Estava ali, né, com o namorado me despedindo, e aí fomos os dois sequestrados. Mas eu tinha acabado de ganhar o meu cartão. E quando o homem apontou aquela arma para mim, eu fiquei no estado de pavor tão grande que eu travei e deu branco. Sabe assim? Travar e dar branco? Fui eu, naquela hora, travada e paralisada. Eu sei que o homem me perguntava, ele falava, qual é a senha do seu cartão? Vamos sacar o dinheiro do seu cartão? E eu chorava e dizia, eu não sei, eu não lembro. E ele não acreditava, né? Foi realmente uma situação tensa, porque ele não acreditava. Como é que a pessoa pode ter cartão e não lembrar a senha? Mas eu não lembrava mesmo. Agora, por que eu estou contando esse episódio trágico da minha vida recém-saída da adolescência? Eu estou contando para mostrar que não se pode tipificar no roubo. Porque para o roubo, é desnecessária a colaboração da vítima. Lembra da teoria da prescindibilidade? É prescindível, é desnecessária. Se fosse roubo, ele tinha catado da minha mão. Só que não dava para catar da minha mão, porque a coisa estava na minha cabeça. Então ele precisava da minha colaboração. Então, o sequestro relâmpago não é roubo. E por que eu estou dizendo isso com toda a ênfase? Porque apesar disso parecer claro para mim, o nosso legislador cometeu um imenso equívoco. O sequestro relâmpago era uma conduta que o legislador não sabia bem como tipificar. Ela acabava sendo tipificada pelos juízes como extorsão mediante sequestro. Acontece que o crime de extorsão mediante sequestro é muito mais sofisticado do que o sequestro relâmpago. O crime de extorsão mediante sequestro é um dos crimes que exigem mais logística, cativeiro, negociação com a família, busca do resgate. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime barbaramente sofisticado, por isso que ele tem uma pena maior. Então era um pouco injusto colocar o sequestro relâmpago, que é uma conduta mais amadora, dentro de uma pena grave que era da extorsão mediante sequestro. Então, os juízes não sabiam bem o que fazer. Se colocavam na extorsão mediante sequestro, porque havia uma privação da liberdade, se colocavam no sequestro ou no roubo. Não sabiam bem o que fazer. Acabavam colocando na extorsão mediante sequestro, mas era injusto. Aí o legislador, para corrigir essa injustiça, acabou acrescentando no crime de roubo, um parágrafo que tornava o roubo mais grave quando houvesse privação da liberdade da vítima. E com isso, com esse acréscimo ao parágrafo, se houvesse a privação da liberdade da vítima, o legislador achou que estaria resolvendo o problema do sequestro relâmpago. Ele achou que estaria criando um tipo ideal para enquadrar o sequestro relâmpago. Roubo com privação da liberdade da vítima. Deu errado. Deu errado porque não era roubo, desde o começo.
ele colocou o parágrafo da privação da liberdade da vítima no artigo errado, porque a conduta do sequestro relâmpago, embora não fosse uma extorsão mediante sequestro, também nunca foi roubo, porque ela sempre necessitou da participação da vítima. Não é assim o sequestro relâmpago? Você é obrigado a revelar a senha do seu cartão? Então quer dizer que o legislador fez uma tremenda de uma besteira quando colocou o parágrafo aumentando ali o inciso, aumentando a pena do roubo. Até que, em 2009, finalmente, esta besteira foi sanada. Porque hoje acrescentou-se, notícia fresquinha saída do forno, acrescentou-se lá no crime de extorsão, artigo 158, o crime de extorsão, agora sim, o crime certo, ganhou um parágrafo qualificando, tornando a pena da extorsão mais alta, a pena da extorsão que é de 4 a 10 anos, agora fica de 6 a 12, quando a extorsão é realizada através da privação da liberdade da vítima. Então, finalmente, depois de tantos e tantos anos, hoje o sequestro relâmpago, ele tem um lugar certo no Código Penal. Ele é uma modalidade de extorsão qualificada. Essa é hoje a tipificação correta desse crime de sequestro relâmpago aqui, que foi objeto da pergunta do nosso nobre e querido candidato. Muito bom, terminamos então o nosso segundo bloco, pergunte ao professor, e você perguntou. Se você não perguntou, você pode perguntar. E pode perguntar através daquele e-mail que você já sabe, que é o provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Agora você não sai daí não, hein? Fica aí, porque ainda tem o X da questão. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, que é o X da questão. Então vamos ver aí os testes que nós selecionamos para vocês. O primeiro teste veio da OAB de São Paulo, de 2007, e ele fala exatamente sobre roubo impróprio. Ele pede para assinalar a alternativa correta. Eu sei que eu sou a vítima perfeita para a prova-teste. Então, o que eu faço quando eu começo a ver uma prova-teste? Eu sempre presto muita atenção se é para assinalar certa ou errada, porque senão eu caio nas pegadinhas mais bobas da paróquia. E aí é um desastre, né? Porque eu perco uma questão que eu sabia o conteúdo. Então, veja lá, nós vamos encontrar várias erradas e uma só certa. Então, me acompanhe. Primeira alternativa. O roubo impróprio. Eu vou ler todas as alternativas e depois no final a gente então diz a correta, porque todas falam sobre o mesmo tema. Se consuma com a subtração da coisa móvel alheia, se consuma com a retirada da coisa móvel alheia da esfera de vigilância da vítima. Podemos passar. Não admite forma tentada, porque a sua tentativa configuraria furto consumado ou tentado. Não admite a forma tentada, porque se trata de crime formal. As duas alternativas iniciais falam sobre sobre o momento consumativo. Quando é que se consuma? Se se consuma com a subtração ou com a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima. Cuidado! Cuidado, porque na verdade essas duas primeiras alternativas podem deixar o candidato confuso e absorvido por uma discussão que é bastante importante. É a discussão de quando é que se consuma o roubo próprio. Se ele se consuma com a mera subtração ou se eu preciso tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. Ou seja, se eu preciso ou não a posse pacífica da coisa. O que o STF entende? O STF entende que o roubo próprio se consuma com a mera subtração. Não é preciso a posse pacífica. Então, se essa alternativa, se esse teste tratasse de roubo próprio, a alternativa correta seria a A e não a B. E é possível que você tenha ficado nessa sinuca, é a A, é a B, a A, é a B. Mas como a prova é sobre roubo impróprio, não é nenhuma das duas. A alternativa correta, que é justamente o X da questão, é a alternativa
C. E a alternativa C, pela razão que a gente já havia comentado. O roubo impróprio não admite tentativa. Não há forma tentada, porque das duas uma, ou eu subtraí e eu já tenho furto consumado, ou eu não subtraí e aí eu tenho tentativa de furto. Não há possibilidade de tentativa de roubo impróprio. E não pela razão expressa aqui na alternativa D. Não é que não se admite porque é um crime formal. Não é um crime formal, é um crime material. Não é por ser um crime formal que não admite tentativa. Não admite tentativa por causa da sua própria peculiaridade. Aliás, bem lembrado, crime formal admite tentativa. Essa não seria uma justificativa idônea, o crime formal. Ainda que ele fosse formal, ele admitiria tentativa. É pela peculiaridade que você já sabe. Tudo bem? Então a alternativa correta é a C. Parabéns a você que assistiu a aula, parabéns a você que acertou. Você sabe que eu recebi uma notícia que me deixou super feliz, de uma menina que me abordou, me disse que estava assistindo o programa, aí a nossa audiência, me disse que estava assistindo o programa e ela estava toda feliz porque a mãe dela, que não é formada em Direito, tinha visto a aula expositiva no começo do programa e tinha conseguido gabaritar os 2 testes. Então, parabéns àqueles que, como a mãe da minha aluna, gabaritaram esse teste. E vamos para o próximo. O próximo é o seguinte. De acordo com a legislação penal, ele trata de outros assuntos também. Vou explorar aqui o tema do roubo, né? Não vou falar dos outros assuntos. De acordo com a legislação penal e jurisprudência pátria, sobretudo do STJ e do STF, assinale a opção correta. Mais uma vez é a certa. O arrependimento posterior é compatível com o delito de roubo. Bem, o delito de roubo, como a gente sabe, é um crime cometido mediante violência ou grave ameaça. Isso é intrínseco, é inerente ao próprio crime de roubo, como nós vimos. E o arrependimento posterior não se aplica a crimes cometidos com violência nem grave ameaça. É por isso que essa alternativa está errada. Você sabe disso. Vamos para a próxima. O crime de extorsão consuma-se com a obtenção da vantagem indevida. Olha, eu não sou muito de jogar, né? Não gosto muito de apostar, mas aqui eu me sinto até confortável. Eu apostaria que em qualquer prova, se cair o tema extorsão, vai cair isso, o momento consumativo da extorsão. E se você assistiu a aula e está sabendo tudo de extorsão, você sabe que essa alternativa está errada. O crime de extorsão não se consuma com a obtenção da vantagem, ele é crime formal, ele se consuma independentemente da obtenção da vantagem. Então, nada feito. Próxima. As 2 questões subsequentes, na verdade, não têm a ver com essa matéria. Mas eu gostaria de dar a resposta delas, até porque hoje, segundo a legislação atual, essa resposta seria diferente da que foi dada na época. Deixa eu te explicar. Cultivar plantas destinadas à preparação de entorpecentes é crime, segundo a lei de tóxicos. Plantar o pé de maconha é crime, segundo a lei de tóxicos. Pois é, o cultivo de plantas para a preparação de entorpecente para consumo pessoal não era prevista na antiga lei. Mas hoje é. Hoje, na nova lei, cultivar planta para consumo pessoal é previsto na lei de drogas como conduta equiparada ao crime de uso, porte de droga para uso próprio. Então, hoje, aqui, essa questão estaria de qualquer forma correta, ela estaria certa, porque a lei de drogas prevê, sim, o plantio de droga para preparação da droga, tanto para venda, como modalidade equiparada ao tráfico, quanto para o porte pessoal, como modalidade equiparada ao uso. E a última alternativa, a condenação por extorsão mediante sequestro, delito tido como hediondo, deve ser cumprida em regime integralmente fechado, estando vedada a progressão de regime. Isso já não era verdade na época e não é verdade hoje com mais força ainda, né? Porque hoje, como você sabe, crime hediondo pode ter progressão. Isso por força da letra expressa de lei. Então a alternativa D está errada. Então qual que é o X da questão, meu Deus? É a C. A C é que está certa.
as outras estão todas incorretas. Muito bom, nós chegamos ao final de mais um Prova Final. Eu fico triste porque eu acho uma delícia fazer esse programa, acho uma delícia participar da sua vida, acho uma delícia poder contribuir o mínimo que seja com a tua felicidade ou com a busca do teu sonho, que é o que é a de mais importante. Então só o que eu posso te dizer é que persevere, acredite, continue, se aprimore, porque tudo isso será muito bem recompensado. O conhecimento nunca é vão, né? Na nossa sociedade, o que mais vale é ter conhecimento, então tudo que você puder fazer para se aprimorar nesse sentido, certamente vai render ótimos frutos. E muito obrigada do fundo do meu coração por me deixar fazer parte desse momento da sua vida. Então, muita luz e até uma próxima oportunidade.